Aqui no Conversa de Redação dessa quarta-feira, 30 de novembro de 2022. Para debater os principais assuntos do dia, Edilene Lopes, Malco Camargos, Ricardo Kertzmann e também Rita Mundim. Pessoal, a gente começa falando então do aumento nos salários lá em São Paulo. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um projeto que garante aumento de 50% para governador, vice e secretários de Estado. Rita Mundim, queria começar com você esse assunto. Governador passando de 23 mil para 34 mil. O vice de 21 mil para 32 mil e o secretário agora, antes ganhava 20, vai passar para 31 mil reais. Como é que você vê esses aumentos de salário, hein, Rita? Bom dia para você. O problema, né, Júnior, bom dia a todos, é a proporção do aumento, né? Nós não tivemos uma inflação, tem até que entrar aqui na calculadora do cidadão do Banco Central, nós não tivemos uma inflação de 50% nesse período. Mas esse poder, né, de você ter a caneta na mão e legislar em causa própria, ele causa indignação à sociedade. Porque nós sabemos como foi difícil sobreviver à pandemia, a perda de empregos e o sacrifício de toda a sociedade brasileira, de toda a população brasileira. E os servidores públicos garantidos por concurso ou garantidos no caso de executivos, no executivo, no legislativo, garantidos pelo voto da própria sociedade, eles não tiveram nenhum tipo de estresse em relação à perda dos seus cargos e à perda dos seus salários. E na hora que podem, que a coisa dá uma melhoradinha, fazem um reajuste impossível de ser praticado pela iniciativa privada e até mesmo pelo próprio governo. É um péssimo exemplo e isso vai ter consequências, porque o funcionalismo público em geral vai querer ter parâmetros para reivindicar os seus aumentos. E tudo vira parâmetro. E aí, num país que está saindo, né, de uma crise, está começando a querer crescer e está conversando sobre responsabilidade fiscal no Congresso, com a PEC aí a ser votada, é um péssimo exemplo. Ô Malco Camargos, quando a Rita lembrou essa questão do efeito cascata, vamos chamar assim, né? Ou seja, você tem um aumento do salário da principal pessoa ali no escalão de um governo, é lógico que tem um efeito cascata. E ainda tem esse efeito que a Rita citou também, queria te ouvir sobre isso, que é, olha, o servidor vai olhar para a situação, vai começar a fazer uma greve, o governador falar, eu não posso aumentar, mas o seu você pode aumentar? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes. Eu tenho um pouco de, digamos, preguiça dessa crítica em relação aos salários dos políticos. Eu não tenho nenhum problema com o governador de São Paulo, o Tarcísio, né, ex-ministro Bolsonaro, que já tinha um salário de pouco mais de 30 mil, continuar com este salário no exercício do governo de São Paulo. É um salário, quando a gente fala que a gente quer um governo técnico, com pessoas técnicas e competentes, que não hajam por outros interesses, que não seja o dia a dia do trabalho, o atendimento do dia a dia do cidadão, ele precisa ser bem remunerado. E acho que perto do teto do valor do STF, de 32 mil, é um salário justo para o governador de São Paulo. O absurdo é quando isso vai para outras esferas, como acontece quando a gente mexe no teto do STF, que isso mexe em todos os salários de todos os outros servidores públicos do Brasil que têm vinculado ao mesmo limite máximo. Ou mesmo quando coloca-se um tanto de penduricalhos, ou seja, outras receitas para além do salário. Eu concordo com o governador de São Paulo e com seus secretários que têm uma remuneração mais justa e que eles possam se dedicar exclusivamente à atividade pública, ao exercício da função pública e atender os interesses de São Paulo e não os interesses privados. Ô Ricardo Kertzmann, se eu puder resumir o Malco, se eu estiver resumindo errado, por favor, me corrija, tá? É o seguinte, olha, o salário é alto se comparado com servidores do escalão menor, mas é justo pela função que um governador, um vice-governador exerce. É mais ou menos por aí, ou você abre discordância nessa história? Bom dia. Bom dia. Não abro discordância, não. E acho que a sua leitura do que o Malco falou, salvo o melhor entendimento, é essa mesmo. Mas eu queria abordar, não a questão do aumento do salário em si ou do valor. O que me incomoda bastante, Júnior, é a forma de organização do Estado brasileiro, sabe? Porque a gente tem a classe política organizada, a gente tem a classe empresarial organizada, a gente tem um funcionalismo público das três esferas, União, Estados e municípios e todos os poderes, né? Legislativo, Executivo e Judiciário. A gente tem todas essas classes organizadas. Todos eles lutam e conseguem seus benefícios, conseguem os seus salários, aposentadorias especiais, isenções fiscais.
E já o grosso da sociedade, aí eu estou falando o grosso que realmente não é organizado, dos trabalhadores, pequenos empresários, né? Profissionais liberais, essa multidão, são cerca de 45 milhões de chamados trabalhadores informais, né? Esse é o nome. Essa parcela da sociedade que carrega o país nas costas, ela não está organizada. E aí, para essa turma toda, ficam só as sobras do orçamento. Então, o meu grande incômodo é esse, sabe? Como eu disse, essa estrutura, essa forma de organização do Estado, em que quem pode mais, consegue o que quer. E quem não pode, fica aí com as sobras e vai chorar na cama, que é lugar quente. E aí, Edilene Lopes, como é que você lê essa história? Bom dia para você. Ô, Júnior, antes da Edilene falar, você me dá só um minutinho. Eu entrei aqui na calculadora do cidadão do Banco Central. Ela faz o cálculo de janeiro, né, de 2019 até outubro. A inflação no período foi de 25,8%. E eu quero reforçar o que o Ricardo disse, porque para a gente discutir um aumento da Previdência, nós estamos falando de aumento real de 1,3%. Então, eles dão um aumento dobro da inflação. Nós estamos falando de 25% no período. O aumento foi de 50%. Então, é sobre isso que nós estamos falando, dos privilégios dessa nata do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, que colocam salários na lua em detrimento da maioria da população. Isso. Ô Edilene Lopes, como é que você lê essa história toda para a gente arrematar esse assunto, hein? Bom dia. Bom dia, Júnior. Agora, Júnior, porque eu tô te chamando de Eustáquio o tempo inteiro, porque adoro vocês. Não, mas dois, claro. Eu sempre falo isso, Cacá, te falo com você também. Quando me confundem e me comparam com o Eustáquio, eu fico muito feliz. Vivemos nos elogiando, né, Júnior? Ó, vamos lá. Eu concordo com Rita e concordo com Ricardo quando eles falam que esse aumento é um aumento exorbitante, que o salário passar de 23 mil para 31 mil reais é um aumento, de fato, num percentual fora do imaginável e muitíssimo acima da inflação, então isso é um absurdo. Também concordo com o Malco quando eu digo que não pode haver hipocrisia nesse debate. Um governador não pode ganhar pouco, um governador não pode ganhar menos que um deputado. É um trabalho intenso, é um trabalho de muita responsabilidade, é full time, um governador trabalha 24 horas, a maior parte da população brasileira chega no serviço num horário, sei lá, 8 horas da manhã, sai 5 horas da tarde, tem 1 hora de almoço. Para governador e muitas vezes para deputados empenhados, não tem isso. Os caras ficam o tempo todo atendendo telefone, respondendo demanda, com gente pedindo, resolvendo problema, fazendo debates, ou seja, é um trabalho que exige de fato uma dedicação exclusiva e compensa, né, Júnior? Porque se não compensasse, ninguém candidatava, ninguém fazia carreira política, a verdade é essa. A remuneração é boa, mas eu acho que ela deve ser mantida dessa forma. Em Minas Gerais, por exemplo, tem salários de governador do Brasil, sempre teve, historicamente, hoje eu acho que cerca de 11 mil reais, secretários também com salário nessa faixa, mas o que acontece com o secretário? Ele vai lá e participa dos conselhos das estatais e recebe jetons para participar uma vez por mês de uma reunião, claro, com informações importantes e privilegiadas que ele tem, que importam para o futuro dessas empresas, mas que podem chegar a 18 mil reais por mês em Minas Gerais, por exemplo, para participar de uma reunião por mês. Ou seja, o salário não contempla o que deveria, porque essas pessoas também são cooptadas pelo mercado. Você acha que esses secretários, as grandes empresas, não querem eles como executivo? Querem. Eles ganhariam muito mais? Ganhariam. Para ele ficar no serviço público, ele tem que ter uma remuneração que compense. E aí começa o jeton, né? Aquele negocinho, um jeito de emendar o salário, para o salário ficar grande, ficar bom. Então, a gente não pode ser hipócrita nessa discussão. Tem que ter um salário que contemple a função, mas também não pode ter aumento totalmente em descompasso com os aumentos que recebem o restante da população. Tem que ter consciência, né, Júnior? Pelo amor de Deus, tem que ter noção, né? Essas questões dos conselhos aí para secretários, vice-governador, ministros. Enfim, ministros. São os fringe benefits. E quando a gente fala do legislativo, a gente fala das verbas de gabinete. E quando a gente fala do judiciário, é a mesma coisa. Então, você tem uma verba que ninguém sabe quanto é, que ultrapassa qualquer salário de um ser vivo mortal da iniciativa privada. Dentro desse assunto, essa semana anunciaram aí um valor gigantesco, né? Que alguns juízes vão receber aí nessa esteira de... retroagindo há um tempo atrás, né? Até 2 milhões de reais. Não é isso? 5% referente a cada 5 anos de serviço prestado, retroativo a 2006, se eu não me engano. Sabe qual que é o problema disso tudo? Meu querido ouvinte que está acompanhando o Conversa de Redação. É você, eu, Ricardo, Rita, Edilene, o Malco, todos nós que pagamos essa conta. Aí que está o problema. Por que será que tem tanto buraco na rua? Será por que as coisas não funcionam? Porque o dinheiro vai tudo para o bolso de uma casta da nossa sociedade.